ele vai fugir, ele vai embora. Por quê? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos agora ao segundo conceito. Conceito de igreja universal. Como que é essa composição? Todos os cristãos verdadeiros de todas as épocas e lugares. Isso é o que Agostinho de Hipona, um dos maiores representantes, praticamente o último, representante digno desse nome da Igreja de Jesus, declarou, ele chamou isso de igreja invisível. O que é a igreja visível? É aquela que nós vemos o conjunto de irmãos, não vemos? Você chega aqui, você vê o conjunto de irmãos. Esta é a igreja visível. E qual que seria essa igreja invisível? Aquela que nós não podemos ver. Tanto é que é invisível, né? Mas quem é que pode ver? O dono dela. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, o Pai olha e ele enxerga a igreja invisível, tanto nesse tempo presente, quanto em todas as eras da igreja sobre a terra. E ele tem então esse grupo, Igreja Universal. Essa Igreja Universal, quando ela for para a glória, conforme diz lá em Hebreus capítulo 12, vai se tornar a Universal Assembleia dos Santos. Amém? São aqueles cujos nomes foram escritos e continuam escritos no livro da vida. Eu pergunto para você, um nome escrito no livro da vida pode ser apagado? Pode. Diz, olha, de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Mas, se ele faz de modo que riscarei o seu nome, e ele especifica o que você precisa fazer para não ter o nome riscado, então se você não fizer, ele pode riscar. Exato. Lembra, o pastor deu um exemplo aqui. Moisés foi um intercessor tão extraordinário diante de Deus, que falou, Senhor, quando o povo fez o bezerro de ouro, Deus disse, Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com todos eles, e eu vou fazer de você uma nação ainda mais forte, mais poderosa. Moisés aceitou? Não, Senhor. Perdoa a transgressão deste povo. E se não, Senhor, risca também o meu nome do teu livro. Olha até que ponto Moisés foi na intercessão. Senhor, se não for possível perdoar a esse povo, pode me incluir também entre os condenados. Pode também riscar meu nome do teu livro. Olha que coisa. Até que ponto ele chegou, sabe, por amar e por se importar com aquele povo. E aquilo que Moisés declarou, Jesus fez o quê? Cumpriu. Jesus foi separado do Pai para que nós pudéssemos ser incluídos no Pai. Você entendeu? Jesus fez isso. Quando ele falou, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É porque o Pai tinha virado as costas para ele. Por que o Pai virou as costas para ele? Porque ele se tornou pecado por mim e por você, porque todo o nosso pecado, não é todo o nosso pecado, irmãos, é todo o pecado de toda a humanidade, de todo o tempo da história. É muito pecado. Imagina, todos os seres humanos que já viveram o pecado, ele foi colocado sobre Jesus. Ele levou e pagou. Entendam bem, ele pagou o pecado de toda a humanidade.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Só que, se a pessoa que ele teve o pecado perdoado não souber disso, ele continua perdido. Então a ordem de Jesus para nós, que a grande comissão que o pastor mencionou, o quê? Contar para todos, anunciar a todos. Anunciar o quê? O que Jesus já fez. Não tem que completar nada, tem apenas que anunciar o que ele fez e que ele consumou. Ou seja, não tem nada mais a fazer. Ele não mandou nem eu nem você fazer nada além de fazer o quê? Anunciar, dizer o que ele já fez e atrair as multidões a esse conhecimento e essa verdade. Amém? Então, aí lembra daquele texto quando Jesus fala das bodas, que Deus, chamou o pessoal para as bodas do Filho, e aí houve uma série de desculpas, ele mandou que saísse e atraísse todos, trouxesse todos e tal, beleza, você conhece a história, né? Quando o dono da festa entrou na casa, ele encontrou uma pessoa que não estava vestido adequadamente para a festa. Ele falou: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E qual foi a ordem para aquele homem? Que ele fosse retirado da festa e jogado lá fora. Olha só que coisa. Nós precisamos fazer uma distinção, porque aquele texto de Romanos capítulo 3 é pego e as pessoas falam assim: então, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Lembra disso? É verdade. O homem está nessa condição. Porém, quando o homem se submete ao domínio da graça, quando ele abre a vida dele para receber a graça e o favor de Deus, com isso ele recebe a capacitação de Deus para fazer o quê? O que ele não podia fazer antes. Então agora a vida do homem muda. O patamar dele é outro. Aquilo que ele não podia fazer, agora ele pode. E o que você percebe é que as pessoas usam esse tipo de texto como desculpa para continuarem fazendo as piores coisas possíveis. Não é para fazer. Porque agora existe um poder assim infinito, colocado não junto de nós, mas dentro de nós. Então viver debaixo do reinado da graça é justamente isso. É receber a graça e permitir que ela esteja nos transformando. E detalhe, tem o nosso exercício sim. Qual é o nosso exercício? Fazer como Paulo fez. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão para que possa ganhar a Cristo. Lembra de Jesus falando sobre o reino dos céus? É como um homem que procura boas pérolas e encontrou uma pérola de grande valor. Então o que ele fez? Vendeu tudo que tinha e comprou aquela. E quando nós não fazemos isso, não entendemos isso, não vivemos isso, estamos fazendo como Esaú. E a palavra de Deus diz o quê? Ninguém seja tão profano e irreligioso quanto Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. E Jesus fala o que é para mim e para você? O que você recebeu de graça, guarda como o tesouro mais precioso que você tem. Joga tudo fora, mas conserva ele, não jogue fora. Lembra de Esaú? A Bíblia diz o que depois? Você sabe que depois ele tentou recuperar e não conseguiu, porque diz a Bíblia, ele não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Então é realmente necessário que a gente entenda isso, que viver debaixo do reinado da graça é obedecer.
Jesus falou: se você cumprir o que eu estou te falando, você vai permanecer em mim, assim como eu cumpro a vontade do Pai e permaneço nele. É impossível permanecer em Jesus sem viver em completa obediência a Ele. Amém? Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Muito bem. Lá em terceiro lugar. Volta aí, por favor, desculpa. Então, aí, olha só o texto. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você percebe isso? É justamente aquilo que foi falado agora há pouco. Olha só. Aquilo que era impossível para o homem fazer, no seu estado natural, ele vivendo debaixo do reinado da graça, transformado por Deus, adotado como filho de Deus, templo do Espírito Santo, agora ele pode cumprir, ele pode ser, ele pode fazer. Pode chegar até o ponto de dizer o quê? Ser perfeito, como é perfeito o Pai que está nos céus. Então, não podemos falar, isso é impossível. Se fosse impossível, não estaria ali a ordem. Não é uma sugestão, é uma ordem. Seja. Agora, é claro, nós sabemos que de nós mesmos isso é impossível, mas Jesus falou o quê? Aos homens isso é impossível, mas para Deus é o quê? Tudo é possível. Porém, Deus espera que a gente faça o quê? Que nós cooperemos com Ele. Entendeu isso? Entenderam isso? Cooperar com Deus, nós podemos e devemos. Amém? Vamos para o terceiro agora. Conjunto particular de cristãos de uma cidade ou localidade, aquilo que nós mencionamos, né? Aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Tessalônica. Amém? Então, em cada lugar onde a igreja do Senhor se estabelece, ela é chamada a igreja de Jesus naquele lugar. Pode ser numa cidade, pode ser no estado, pode ser no Brasil, por exemplo, a igreja de Jesus no Brasil, ou a igreja brasileira. É uma maneira também de nós pensamos o quê? Conceituarmos igreja. Por exemplo, a igreja na China, né, está enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades. A igreja no Chile, eu recebi um relato de que 70 igrejas tinham sido incendiadas no Chile. E de que a população está, avançando nesse processo destrutivo para fazer o quê? Para varrer Deus da experiência e da história do país. Amém? Muito bem. Então aí, lá no texto, pegamos Efésios 1 e 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja que está numa cidade, que está num estado, que está num país, é o que? Um grupo particular, e é um dos conceitos de igreja do Senhor. Amém? Em quarto lugar, denominação cristã de seus fiéis ou membros formam uma comunidade. Olha lá o escuro. Então, um dos conceitos de igreja é esse. Uma igreja, um grupo de pessoas fala, vamos constituir uma igreja, se reúnem, ligam na terra, dão os passos necessários, fazem os registros, e é a igreja do Senhor, dentro desse conceito de denominação. Tudo bem? Próximo. Uma instituição organizada formal e civilmente. Então ali tem as mais variadas igrejas, né? E cada uma delas traz em si um conceito de igreja. Tudo bem? Que é o quê? Uma organização que poderia se organizar como qualquer outra coisa.
Poderia se organizar como empresa, como associação, como ONG. Fala, não, vamos nos organizar como igreja, como organização religiosa para cultuar a nosso Deus, para anunciar as virtudes de Jesus Cristo e para conquistar toda a terra. Amém? Amém? É um dos conceitos de igreja. Certo? E aquilo que as pessoas mais têm a ideia de que seja igreja, o que é? Um prédio usado para a reunião desse grupo de pessoas. O grupo é a igreja. O prédio é um prédio. É claro que se o prédio é construído já com o propósito de ser um templo, né? De ser uma igreja, beleza. Tudo bem? Mas ele pode ser alugado, pode ter a forma mais diferente, mais diversa que seja. Ele também traz a ideia do conceito de igreja. Por quê? Porque é um lugar de reunião desse grupo de santos, de chamados, separados, de servos de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. As ilustrações que descrevem a igreja. Foi falado o corpo de Cristo e a noiva de Cristo, né? Mas como o templo de Deus não foi mencionado. Muito bem. Eu gostaria que alguém lesse João 20, 21, outra pessoa Mateus 10, 40, outra 1 João 4, 17. Quem pode ler então, por favor? João 20, 21. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Muito bem. Então a igreja é o corpo de Cristo. Deus enviou Jesus para ir a todos os lugares onde ele foi, para falar todas as palavras que ele falou, para realizar todas as obras que ele realizou. E ele fala, então, da mesma forma como o Pai me enviou, agora eu envio você. Não tem diferença nenhuma. E ele fala com os discípulos como vai ser: olha, se me perseguiram, também perseguirão você. Se guardaram minha palavra, também guardarão a palavra de você. E aí ele disse o quê? Não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então nós podemos esperar, assim, as dificuldades que Jesus enfrentou. Agora, Jesus enfrentou aquilo apenas para nos ter com Ele. Só para isso. Ele não tinha necessidade nenhuma. Não existia nada, sabe, que Jesus tivesse que conquistar, que fazer. Nada, 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 nada. Ele, desde sempre, desfrutava de toda a glória no céu, de todo o reconhecimento. O que faltava para Jesus? Você sabe o que faltava para ele? O que ele não tinha? E qual foi a proposta que o Pai fez para ele? E que ele achou que valia a pena, passou por tudo aquilo que passou? Faltava que Jesus tivesse irmãos. Isso que faltava para ele. Ele queria ter o quê? Irmãos. Para que os irmãos? Para participarem da glória dele, para dividir a herança com ele. Então, enquanto no mundo um irmão mata o outro para não dividir a herança, Jesus fez o contrário. Ele se deixou morrer para dividir a herança. Olha que coisa extraordinária. Então ele mostra o quê? Que aquilo que é o valor das coisas no mundo não tem nada a ver com a igreja dele na terra. A igreja de Jesus na terra tem que caminhar contra a maré. A maré está vindo para cá, nós estamos indo de volta. Amém? E aí está claro isso. Entendeu? Quantas famílias são até, razoavelmente unidas, enquanto os patriarcas estão vivos, e quando um morre, que chega a hora de dividir herança, de saber quem vai ficar com o quê, aí fecha o tempo, faz uma guerra.
E muitas vezes o pessoal que tinha uma grande herança para receber acaba consumindo a herança na disputa judicial. E Jesus fez o quê? O contrário. Era tudo só dele. Ele falou: não, meu pai, eu não quero tudo isso para mim. Eu quero ter irmãos para dividirem esta herança comigo. Aí o pai falou: filho, você pode ter, mas como eu só tenho você, eu vou ter que usar você como semente. E vai ser dolorido, vai ser um sofrimento muito grande, mas se você se deixar morrer, você vai frutificar em milhares, milhões e bilhões de irmãos, e eles estarão com você na eternidade. E qual foi a conclusão do Filho de Deus? Vale a pena fazer isso. E ele veio e fez tudo o que tinha para fazer. Não foi para ganhar nada para ele, mas foi para ganhar tudo para nós. Entende? Entregou ele se deixou morrer para que nós pudéssemos ter o quê? Vida. Ele se deixou moer para que nós ficássemos livres das nossas dores. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos o quê? Ricos. Ele se fez condenado para que nós fôssemos o quê? Salvos, justificados. Amém? Mateus 10:40. Quem recebe vocês, também recebe. Muito bem. Quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Por quê? Porque nós somos um só corpo. Então, quando uma pessoa recebe a mim, que faz parte do corpo de Jesus, está recebendo o próprio Jesus. E quando a pessoa recebe Jesus, recebe o Pai, que é com o Filho também um só corpo. Diz a palavra de Deus: aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então essa é a unidade que nós temos com o nosso Pai Celestial. 1 de João 4,17. Isto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Iguaizinhos. Por quê? Porque somos a imagem e semelhança do nosso Senhor. Nós não sabemos ainda o que haveremos de ser, mas sabemos que seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. Amém? Amém. Então é justamente assim que funciona. Como o templo de Deus, que é uma ilustração que não foi mencionada. 1 de Pedro 2, versículos 5 e 6. Vós também, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Muito bem. Então, essa rocha que Pedro está falando é quem? Jesus. E ele diz que nós também somos pedrinhas. E nós, como pedrinhas, somos colocados em cima daquela rocha. E vamos avançando e crescendo como templo de Deus. Então nós somos pedras vivas dessa construção. Amém? Amém. E quem é o construtor?
Deus. Deus é o arquiteto e construtor, ou seja, Ele planejou esse edifício e Ele constrói esse edifício. E mais uma vez, Deus conta conosco como o quê? Seus cooperadores. Amém? É por isso que Paulo fala: eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Ou seja, como você vai edificar é com você. Eu fiz a minha parte, agora faz a sua. E no fim da obra, o dono da obra vai avaliar o serviço de cada um. Amém? Muito bem. Efésios 2, 21 e 22. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Muito bem. Aqui, ela também diz respeito à igreja, né, como um grupo de pessoas, mas ela fala muito mais de nós, o nosso próprio corpo, como templo, como habitação de Deus. Amém? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu digo Pai, Filho e Espírito Santo? Porque Jesus falou assim: alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, se não guardar a palavra, não ama. Beleza? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará.